Olá! Hoje eu vim falar sobre a Ana, já que eu estou na fase de falar sobre supersensibilidade. Nos últimos dias eu postei uma série de short vídeos, ou seja, de vídeos curtos e que ficaram muito bons. Quem ainda não viu, eu sugiro que veja. Bem, a nossa Ana, ela tem 10 anos de idade e ela é minha aluna de piano há pouco mais de 2 anos. Já na primeira aula, quando a Ana veio para mim, eu já senti aquela energia assim um pouco especial, né? Aquele soprinho me dizendo: essa criança talvez seja super sensível. Eu me deixei levar pelo tempo e o tempo só me confirmou, né? Após algumas aulas eu tive a certeza de que a Ana é uma criança super sensível. E o tempo me confirma o mesmo até agora, tá? Mesmo depois de mais de 2 anos com a Ana. Bem, a Ana, ela já na estrutura física, ela já sugere uma certa sensibilidade, não é? O tom de voz, a forma como ela se expressa, né? O gosto pela música, não só pela música no sentido de emoção, mas também na forma como ela lida com o aprendizado musical. Para estudar música, a criança tem as notas, né? Ela tem a nota da música e ela tem então que ler as notas musicais, não é? A coordenação motora, né, tem que ser praticada. Isso exige um senso de detalhes, não é? Porque é uma língua, a leitura musical é uma outra forma de linguagem. E a criança também ela tem que praticar a disciplina, né? Então ela tem que gostar desse conjunto de coisas, não é? Que é a leitura, essa coisa do detalhe, junto com a emoção, que tem uma certa estrutura também, e a coordenação motora, não é? E a disciplina. Bem, ela gosta muito de tudo isso, ela lida bem com tudo isso, com esse aprendizado. A Ana, ela teve a sorte de crescer numa família com condições bastante favoráveis para o perfil dela. Então, eles vivem numa casa grande, com bastante natureza, com bastante bichinhos também, e ela pode participar disso tudo de forma bastante ativa. Porque tem pessoas que até vivem em meio à natureza, mas a criança não consegue participar de tudo aquilo de forma muito ativa. No caso da Ana, a família promove essa atividade, essa autonomia. Então ela pode cuidar dos animais, ela tem animais que é de responsabilidade dela, ela tem animais que ela ajuda a cuidar, ela tem as plantas e tem as ervas, enfim. E ela tem esse meio, então, bastante convidativo para o tipo de perfil dela. A Ana tem uma irmã mais ou menos da idade dela, um pouquinho mais nova, que é o oposto dela, que eu dou aula para a irmãzinha dela também. Completamente oposto, assim, ó, água e vinho, água e óleo, assim, completamente diferente. E a Ana,
ela prefere a calmaria, ela prefere os momentos de silêncio dela. Aliás, ela precisa, não é, desses momentos de silêncio. O que eu ainda não citei é que eu conheço o pai da Ana, porque eu leciono o pai da Ana também, música, né, já há muitos anos, né, já há mais ou menos uns 5 anos. Por isso que eu fico sabendo de muitos detalhes também da Ana em casa e na escola. E eu sei dessa calmaria, não é? Que entra, aliás, em conflito com a irmã, que tem uma personalidade completamente diferente, né? A irmã dela é realmente o oposto. E isso, né, promove um certo atrito dentro de casa no dia a dia, né? Como é de se pensar. A questão da escola. Bem, a Ana não tem as melhores notas na escola. A Ana é uma aluna média boa. Essas são as notas dela. Mas a Ana, desde que ela aprendeu a ler, a Ana teve um processo de alfabetização bastante mediano, bastante comum. Mas, de uma vez que ela foi alfabetizada, a Ana adora ler, ama ler, passa o dia lendo, lê um livro seguido do outro, às vezes vários livros ao mesmo tempo. Realmente ela é uma leitora apaixonada e assídua. O que muito surpreendeu o pai dela, não é? Porque o pai dela teve uma história escolar muito diferente, né? Ele era um menino muito do que nós chamávamos antigamente de levado, né? Um menino que não gostava muito de estudar, que não gostava de ler, e de repente o pai viu a sua primogênita ser o oposto dele. Embora eu veja que já que uma característica ou outra é tão diferente, eu vejo que essa raiz de sensibilidade nos dois são bem visíveis, né? Tanto na Ana quanto no pai. Como o pai sofreu muito na escola, né, com notas baixas e tudo, ele consegue entender a Ana, ele não faz pressão para a Ana para que ela tenha notas maravilhosas na escola. A Ana, apesar disso, a Ana se cobra. A Ana ela se frustra, né, cada vez mais. Quanto mais velha e consciente ela fica, mais ela, né, morde a língua, ela se frustra de não conseguir escrever notas tão altas, porque chegou numa hora que é realmente discrepante o quanto ela estuda, né, e o quanto ela gosta do saber e as notas medianas que ela escreve, né? Parece que não são compatíveis, né? Não é compatível uma coisa com a outra. Eu já tive algumas conversas com o pai dela, né, no sentido de esclarecer um pouco que ela realmente é uma criança de grande potencial, de um potencial especial, só que essas faculdades, né, essas habilidades não são necessariamente as que são pedidas e mais valorizadas no nosso sistema escolar atual e tradicional. Eu vou mostrar aqui para vocês por que uma criança assim, com esse perfil de personalidade, e ela vai mais fundo também, não é? Nas características de supersensibilidade. Ela tem uma sensibilidade física, enfim, vai mais a fundo. É que o vídeo aqui ficaria muito longo se eu pusesse
se eu detalhasse ainda mais. Eu acho que já ficou mais ou menos claro o perfil da Ana. E eu vou colocar para vocês nesse vídeo aqui, porque é bem claro que mesmo ela sendo uma criança super sensível, se ela fosse fazer um teste de QI hoje, ela não passaria. Vou explicar para vocês. Então, a Ana, ela aqui comigo, já pouquinho mais de 2 anos, ela já tem esse conhecimento, como vocês veem aqui na figura. Esse conhecimento ela tem tanto escrito quanto prático, ou seja, já há 2 anos que ela toca essas respectivas figuras, né, em vários tipos de combinações diferentes, e então a gente faz também exercícios escritos, né, exercícios de coordenação motora, né, com palmas, com movimento, andando, enfim. Ela sabe, então, este conhecimento que vocês estão vendo na figura, ou seja, que essa figura, essa de cima, essa primeira de cima, que ela vale 4 e que ela tem essa respectiva pausa, né, que também vale 4 tempos. 1, 2, 3, 4. Essa outra vale 2 e essa vale 1 e a última de baixo vale meio. Ou seja, isso é um dado matemático. Simples, né, uma criança de 10 anos e que já está muito mastigado, muito bem praticado já há 2 anos. E a Ana também tem um livrinho, né, um livrinho de teoria musical, no qual ela fez muito bem, o livro inteiro. E por último tem uma parte de revisão que eu coloquei para ela e eu fiz junto com ela, né, como exercício, que eu vou colocar aqui para vocês na câmera. Olha aqui. Então aqui é uma revisão do que ela já sabe. Aqui é um dado, né, um exemplo para a criança, e aqui ela tinha que completar, ou seja, na memória, né, a figura, e ela tinha que saber escrever a pausa correspondente. E aqui, mais uma vez, outra figura, ela tinha que escrever a pausa correspondente. Até aí ela fez bem. Só que aqui, veja bem, aqui ela tem dado essa figura que vale 2 e ela tinha aqui dividido, né, outra figura dada que vale 1 e ela tinha que completar aqui uma figura correspondente que desse 2, né? Então seria 1 mais 1, que é igual a 2. Ela pensou para fazer isso aqui. Ela não fez isso aqui imediatamente, o que até me surpreendeu, né? Mas ela pensou e demorou para chegar um pouco nesse resultado. Aqui também a mesma coisa, né? Aqui ela tinha o livro dá o dado embaixo, né? 2 mais 2, e ela tinha que escrever uma figura correspondente a esse valor aqui, 2 mais 2. Ora, 2 mais 2 são 4, ela tinha que escrever a figura correspondente aqui em cima. E aqui a mesma coisa, ela tinha um dado em cima e um dado embaixo, né? Um dado de 2, essa pausa corresponde a 2, e aqui corresponde a 1, ela tinha que escrever então de novo uma figura correspondente a 1. Ela teve dificuldade de fazer esse exercício e precisou de ajuda. Já aqui é um pouco mais... a aparência é um pouco mais difícil, mas na realidade
é quase o mesmo tipo de nível de dificuldade. Aqui eu tenho um dado, né? Ela sabe, então, que cada figurinha dessa vale meio. Então, e aqui o 2 correspondente quer dizer que num trecho, num compasso, tem que ter 2. A soma do que está aqui tem que ser igual a 2. Esse dado, gente, pode parecer difícil para vocês, mas para ela é arroz com feijão isso aqui. Né? É muito simples, a gente fez milhões de exercícios sobre isso. E aqui o livro também é muito bonzinho, né? Ele dá um dado, né? Um exemplo, e aqui é um exercício de transferência. Então aqui você tinha que ter uma soma de 2 e aqui você tem que ter uma soma de 3. Né? Esse não é o livro da Ana, esse é um livro de outro aluno que eu tenho em mãos. Essa criança, ela fez uma variação, né? Ao invés de colocar, poderia ter colocado aqui 6, né? 6 vezes meio, mas ela colocou 4 vezes meio e 1 vezes 1, deu 3, também está correto. Quer dizer, a transferência não foi 1 por 1, mas o raciocínio foi absolutamente correto em termos de rítmica musical. E a Ana não fez isso aqui. Ela ficou olhando e não conseguia fazer essa transferência de conhecimento. Né? Aqui, a mesma forma de transferência de conhecimento, né? Só que usando 1 ao invés de meio. Então, a soma disso aqui tem que ser 2, dado que 1 mais 1 é igual a 2. Pronto, 2 vezes, né? 2 mais 2. Aqui a mesma coisa. Tem que dar 4, então 2 e 2 dá 4. Nesse período a mesma coisa, 2 e 2 dá 4. A Ana não conseguiu fazer isso. Eu precisei ajudar, precisei quase que dizer para ela como que era para fazer esse exercício. Né? E terminamos o final aqui com bastante dificuldade. Esse tipo de transferência, né, que seria uma lógica com um mínimo de matemática, uma lógica bastante rudimentar, com um mínimo de matemática. Esse tipo de transferência de lógica aparece em massa num teste de QI. A Ana não escreveria um resultado satisfatório num teste de QI. Nessa parte lógica, iria lá para baixo. Aí vocês podem me perguntar, a Ana é uma criança que, no momento, ela não estava com vontade de fazer? Eu diria que não. Eu diria que ela até estava animada para fazer, pelo menos ela não estava relutando em fazer. Né? Podia não ser o dia que ela tivesse, uhul, eu vou fazer, mas ela não estava assim, realmente sem vontade de fazer, né? Porque a gente percebe quando a criança tá, não, não era assim. O que? Ela tem um problema com lógica, ela não consegue pensar? Não. Absolutamente normal. Claro que não é o forte dela, né? Diga-se de passagem. Mas ela já fez muitos exercícios, inclusive escritos comigo, e ela sabe que aquela nota vale 4, que aquela vale 2, que aquela vale 1 e que a outra vale meio. Isso eu tenho certeza que ela sabe. Mas na hora de transferir com a lógica, não funcionou o pensamento dela. E um teste de QI pressupõe exatamente esse tipo de exercício na parte lógica, que é um problema, até um dado, né? E um problema a ser transferido de um negócio para o outro ou de ser resolvido, né? Sem tanta ajuda, sem um exemplo completo, como foi o caso desse livro, um exercício lógico. Ela não faria isso.
Ela não escreveria isso e o resultado iria lá embaixo, né? Então, aí o que acontece com a Ana, não é? Acontece que esse não é o forte do talento dela. Ponto. Ou seja, a Ana é uma criança bastante inteligente, que tem um nível escolar médio bom e que tem uma sede de conhecimento, não para todas as áreas, não é? E não a todo momento também. E ela tem o lado forte dela, não é? Que é o lado da empatia, da sensibilidade, o lado do gosto pela leitura, do gosto pela poesia, dessa apreciação, né? Aquela aptidão para ler detalhes, não é? A Ana, se você perguntar para ela que roupa que eu estava usando a semana passada, porque ela vem para mim uma vez por semana, a roupa que eu estava usando a semana passada, ela vai saber descrever, né? Que aqui a sala estava cheirando assim, assado, né? As cores, ela vai saber descrever tudo. Mas o teste de QI que tivesse esse tipo de exercício de lógica não ia dar certo. Percebem a dificuldade do supersensível? Aí o pai pega, leva essa criança para fazer o teste de QI e se surpreende porque que essa criança escreveu um teste tão ruim. Ela é uma criança bastante inteligente, só que o forte da inteligência dela não corresponde ao que é pedido no teste de QI. Percebem? E isso tem que ficar muito claro para vocês, bastante claro. Deixe seu like, beijos e até a próxima.